Um tema recorrente na política brasileira é a unificação das eleições. A questão é, beneficia quem? Qual a importância para a sociedade? Hoje vamos entrevistar o especialista em marketing político e professor da PUC Goiás, Marcos Marinho. Os deputados federais, os vereadores, os senadores da República, os deputados estaduais vão ter mais tempo para fazer articulação política, para prospectar demandas, necessidades do cidadão, necessidades das comunidades e também dos municípios, das cidades e buscar a solução desses problemas. Por quê? Porque vai ter mais tempo para poder dedicar à política e menos tempo para se dedicar à questão eleitoral. E também no executivo é a mesma coisa. O prefeito, o governador, o presidente da República vai se preocupar mais com a gestão, porque vai ter mais tempo para se preocupar com a gestão e a questão eleitoral vai ficar para um ano a cada 4 anos. E não agora que nós temos eleição a cada 2 anos. Eu acho que aí ele tem assim essa condução de um apoio do povo da sua cidade e tenho certeza que o momento de levar essa unificação tem apoio da população. Então, se tem apoio da população, a gente vê a mobilização do Congresso Nacional. A rua se coloca para buscar um objetivo. Acho que os prefeitos do Brasil têm que buscar essa unificação. E essa coincidência da eleição, o eleitor em si, ele não aguenta a eleição de 2 em 2 anos. E o próprio político mesmo. Há um desgaste muito grande da classe política. Quando a gente começa a planejar as coisas, já tem que ir para a rua para pedir voto, tanto o vereador, o vice-prefeito, o prefeito. E essa coincidência da eleição ela é importante, principalmente na questão econômica. Então nós estamos vendo, assistindo aí o sofrimento que está o país, o Estado, nos repasses para os municípios. E hoje nós estamos assim empenhados nessa PEC que ela aconteça, para que nós possamos absorver mais recursos para os municípios. Os municípios estão passando todos por dificuldade, o nosso não é diferente, então nós estamos primando aí a economia. Porque os municípios brasileiros estão arrebentados, estão sucateados, porque cada vez mais perde receita, a população cresce todos os dias e o prefeito não consegue dar os encaminhamentos necessários para que possa atender as demandas que o município tem na saúde e na educação. Com a unificação das eleições, nós teríamos aí no mínimo 3 anos diretos, 3 anos de trabalho sem interrupção. Isso geraria uma economia, sem dúvida nenhuma, de grande importância para a União, para os estados e municípios. E nós precisamos dar uma resposta para a sociedade na economicidade, que os projetos dos executivos federal, do estado e dos municípios caminhem juntos durante o período de 5 anos. Então isso é muito importante. E unificando as eleições aí, quando governador, quando deputado, quando presidente, eu acho que para os municípios é importante, porque nós estamos passando dificuldade, não tem dinheiro, e tem eleição ano que vem, é muito difícil, né? Então isso é importante para os municípios, vai diminuir o gasto, né? Eu acho que isso é muito importante para a gente. Além da economia, você também otimiza muito tempo. Com as mudanças de governo, muita coisa se para e não tem a continuidade devida. Então eu defendo, acredito que o país ganha economicamente também na continuidade dos projetos. Isso sem contar consideravelmente isso é oneroso para a União, para os estados, para o município, porque a eleição há 2 anos, se carro de som, cabos eleitorais, toda uma estrutura gasta a cada 2 anos, você precisa parar, o país precisa economizar e economiza fazendo isso, fazendo justiça, colocando as eleições tudo em uma mesma data, que ficaria bom para o presidente, governos, deputados, senadores, vereadores, de uma forma geral. Então isso é muito importante, essa unificação de eleições é de extrema importância, que vai fazer com que o Brasil não jogue 16 bilhões no esgoto.
Eu acho que nós estamos passando por uma situação complicada, o país está em crise, não se recuperou ainda, e eu acho que a unificação das eleições seria uma grande economia, e ter eleição de 5 em 5 anos e não ter a reeleição. Porque hoje o gasto na eleição é imenso, é muito grande, né? E eleição de 2 em 2 anos aí realmente é muito desgastante para o país e precisamos de fazer essa economia aí. Nada mais justo que a gente possa fazer essa unificação aí e dependemos muito dos nossos deputados, dos nossos senadores para que isso aconteça. Então é importante estar realmente fazendo essa unificação de mandato, né? Ter eleições aí de 5 em 5 anos, acabar com a reeleição para que realmente esteja aí mais em igualdade todos os candidatos em todo o pleito eleitoral. Então, o país quebrado que está, conseguir economizar quase 20 bilhões de reais, isso é importantíssimo para o nosso país. Além do desgaste ainda, o desgaste emocional, o desgaste físico que a gente tem em trabalhar essas eleições a cada 2 anos. Então, assim, a minha opinião, que independente da prorrogação dos mandatos, porque eu acho que a prorrogação não é o mais importante. Eu acho que a unificação sim é o mais importante. E em decorrência disso, o Brasil é que vai ganhar com essa unificação das eleições. Nossa dica de leitura de hoje é o livro A Boa Política, Ensaios sobre a Democracia na Era da Internet. Vale a pena conferir! Que mundo podemos deixar para as futuras gerações? Um mundo sem fome, com educação de qualidade. Um mundo com saúde e bem-estar para todos. Com igualdade de gênero, mas com igualdade mesmo. Que produz respeitando a natureza. Com sustentabilidade para nossos rios e oceanos. E com trabalho digno e paz entre os povos. A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade que busca fortalecer a paz universal. Indica os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com metas para erradicar a pobreza e promover uma vida digna para todos do planeta. Assim, países do mundo todo podem adotar o plano de acordo com suas prioridades e atuar no espírito de uma parceria global para melhorar a vida de todos. O Brasil tem feito a sua parte e continuará fazendo no futuro. Saiba mais em www.odsbrasil.gov.br. Marco, você vem da potência marketing político e redes sociais. O que mudou? Paulo, mudou muita coisa, né? Mudou o ferramental bastante, mudou a habilidade da sociedade em lidar com essas ferramentas também e mudou as maneiras de interação através delas. Se a gente pegar os pleitos passados, paulatinamente a gente vem expandindo o espaço tomado pelo ferramental e pela capacidade que as pessoas têm de interagir pelas ferramentas. A grande sacada que eu percebo hoje do marketing político através da web é conseguir dialogar, é conseguir clusterizar os grupos de interesse, é conseguir dar vazão a temas específicos para grupos específicos e, de fato, se conectar com esse pessoal. Não é todo mundo que faz isso, não é todo candidato que sabe fazer isso, mas quem consegue criar esse grupo, criar essa bolha, alimentar essa bolha, tem tido sucesso. No Brasil vivemos de eleição e eleição, já está vindo outra aí o ano que vem. Os prefeitos recentemente foram a Brasília defender a tese da unificação das eleições. Unifica o mandato para vereador e prefeito e depois amplia-se mais um ano e eleição de 5 em 5 anos. Eu me pergunto o seguinte, qual o interesse da sociedade nesse debate e como você, como um especialista em política, avalia isso? Eu tenho um pouco de receio, vou te ser franco, porque esse gap muito alongado da participação social no pleito, na política, talvez distancie muito a capacidade das pessoas de fato se perceberem ativas no processo. Porque a gente tem na nossa sociedade que, para a maioria das pessoas, político é quem exerce mandato. E elas não percebem que elas também são políticas porque elas estão transitando na polis, elas dependem das cidades, elas dependem de interação social para conseguir viver. Então, se eu separo o processo eleitoral, que é onde as pessoas se conectam mais com o tema, e dou um distanciamento muito grande, eu tenho medo das pessoas começarem a se desinteressar ainda mais pela política. Me diga uma coisa, em alguns lugares a política tem passado por uma experiência tipo escola de gestão, escola de governo, para capacitar melhor o gestor. Aqui no Brasil, na América Latina, temos pouco isso. Qual a sua opinião sobre isso?
Eu penso que a capacitação de quem vai exercer o mandato deveria acontecer já antes mesmo da disputa pelo mandato. Eu sou um crítico ferrenho dos partidos políticos, porque na minha leitura, partido hoje funciona como despachante eleitoral. O papel dos partidos seria trabalhar a sua militância, trabalhar os seus filiados, capacitá-los, mostrar a eles o que de fato é o exercício de um mandato, para que ao serem eleitos, eles já tivessem pelo menos uma base considerável do que é gestão política, do que é atuação política. Se o camarada vai ser executivo, ele tem que ter um mínimo de conhecimento do ferramental que ele vai ter à disposição e das dinâmicas que ele vai ter que enfrentar. Da mesma forma para o legislativo. Nós temos hoje uma quantidade absurda de projetos de lei que são inconstitucionais, Paulo. Por quê? Porque os eleitos sequer fazem ideia do que de fato está na Constituição brasileira. Tem uma confusão entre o executivo, o legislativo, o judiciário, mas voltando à pergunta anterior, sai o partido, o que colocamos no lugar? Eu não acho que deveria sair o partido. Eu entendo o partido como um elemento importante no processo político de aglutinação e de fato de formação de competência, né? Competência política, competência sociológica, competência de entendimento dos contextos sociais. A minha questão é, precisamos rever os partidos. Há quem pense em grupos sociais, que ONGs, que movimentos apartidários podem ocupar esse espaço. Eu acho bacana como complementares, mas o elemento do partido ele é importante porque a ideia primária do partido é essa aglutinação de pessoas que se coadunam em alguns pontos, em algumas ideologias. Isso é importante que exista. Sua opinião um pouco sobre essa conjuntura, esse momento da política nacional? A gente está vivendo o que a gente plantou. Acho que a questão é muito essa. A gente abandonou o debate político, a gente abandonou a participação política, a gente abandonou a formação de novos políticos e agora a gente está percebendo que o caos está instaurado, as pessoas estão descrentes, elas não sabem onde recorrer, a quem recorrer, as estruturas que deveriam ser as principais a serem buscadas são os partidos políticos, os grupos sociais e os próprios atores políticos estão em descrédito total. E nesse meio ambiente todo, a gente tem grupos lutando para se manterem como referências, para fazer preponderar suas verdades. Grupos midiáticos, atores políticos isolados, o que de fato não contribuem para um consenso, ou pelo menos um contexto onde o dissenso possa produzir algo positivo. O que fazer com as fake news? Não há vacina contra fake news. Há capacitação da audiência para filtrar as informações que recebe. Para mim, o motor básico da fake news é a predisposição da pessoa em acreditar naquilo. Ela não gosta de alguém, ela só precisa de alguém para validar o que ela não gosta, para ela poder reverberar aquele fato. Então, a minha leitura é, precisamos que as pessoas tenham mais filtros. E esses filtros são construídos com mais consumo de informação variada e de credibilidade e educação. Sem educação, a coisa não vai mudar. Professor Marco, não passou unificação. O que você, como especialista em marketing político, que recado você manda ao candidato a vereador, a vereadora, a prefeito ou a prefeita? Primeira coisa, quem não começou ainda a legitimar a sua história, a construir de fato uma relação com a sua base, a construir uma militância orgânica, já está muito perdido nesse meio caminho. Porque a próxima eleição vai ser muito disputada, vai ser muito difícil, o povo mais arredio ainda e uma estrutura legal que modificou o contexto das eleições. Não tem mais as coligações proporcionais. Isso vai mudar até a formação das chapas. Então, quem tem mandato hoje tem que começar a prestar conta, tem que começar a se comunicar com a população para que todos saibam o que ele fez. Quem não tem mandato tem que começar a construir e consolidar a sua imagem. Ou seja, Paulo, de toda forma, quem não começou ainda a trabalhar para a campanha de 2020 tem uma grande chance de perder. Quero agradecer ao professor Marcos e dizer que esse desafio da unificação, essa conversa da unificação das eleições, ela é antiga. E o professor Marco traz o argumento de que quanto mais próximo você está do problema, quanto mais debate você faz, melhor você se politiza. O nosso desafio é fazer tudo isso qualificando a política, resgatando a política para as pessoas, o poder público mais próximo das pessoas. Até. O povo brasileiro já está chateado com isso, né? Chateado com os políticos, justamente por isso. É eleição de 2 em 2 anos, realmente. Além do mais, isso aí gera um prejuízo grande para
né, a nação brasileira, porque a nação vai ter que bancar essa eleição, né? Então, dinheiro que poderia ir para a saúde, que poderia ir para a educação, para a segurança pública, vai para a campanha política.